Olá a todos, boa noite. Bem-vindos ao nosso encontro diário aqui para meditarmos, para conversarmos um pouco sobre a meditação. Vamos aguardar um pouquinho, como de costume, as pessoas entrarem. Olá, Claudine, tá sumida aqui nas nossas sangas, hein? Tia Vera, Gabriel, sejam bem-vindos. Aricleia. Então, pessoal, primeiramente eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês a mais um encontro aqui que nós teremos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre meditação e parentalidade. Então hoje eu decidi explorar esse tema da parentalidade, porque eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, muitos estão em casa com seus filhos e tendo dificuldades na comunicação, e também muitos possuem traumas da sua infância em detrimento de pais que não foram muito hábeis ao se comunicar, ou pessoas que não receberam o carinho que esperavam. Então, dentro dessa fala de hoje, eu vou explorar tanto a importância de uma comunicação fluida e hábil com os nossos filhos, e também irei explorar um pouco sobre como lidar com esses traumas, não é, da nossa infância. Então, dentro da comunicação com as crianças, de uma maneira geral, é importante nós aplicarmos o que nós temos praticado aqui, que é o cultivo do momento presente e a capacidade de estarmos, momento a momento, conscientes das nossas ações. A tendência, quando nós nos relacionamos com jovens ou com crianças, é nos deixarmos levar pelos impulsos que eles despertam em nós. Então, eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos e vou citar um exemplo do meu dia a dia mesmo. Por vezes, eu falo: filha, vamos escovar os dentes? E aí ela resiste, ela não quer ir, por muitas vezes quer fazer outra coisa. A tendência natural de uma mente que não é treinada seria reagir a isso, levar para o lado pessoal. Logo agora que eu estou querendo fazer algo do trabalho, ela não quer escovar os dentes. E aí a gente é tomado pela raiva, por muitas vezes, e tende a reagir com a criança. À medida que nós meditamos, quando eu me comunicar com meu filho, por exemplo, demandando algo que ele não corresponder, eu serei capaz de respirar e perceber: calma, eu não preciso ser dominado por essa raiva, não é nada pessoal. E aí isso abre espaço para muitas coisas. A primeira delas, para enxergarmos a criança enquanto criança. Então nós não podemos tentar tratar uma criança como se fosse um adulto, porque elas ainda estão em processo de crescimento, e o nosso dever é semear a paciência e a amorosidade. Então o convite é para que a cada momento nós estejamos respirando, conscientes das nossas emoções ao lidarmos com os nossos filhos, porque a tendência é nós reproduzirmos padrões que nós aprendemos com os nossos pais, ou revivermos com os nossos filhos situações que vivemos na nossa própria infância. Então é importante cultivar essa capacidade de perceber o que eu estou sentindo, o que o meu filho ou essa criança desperta em mim, certo? E a partir disso nós podemos agir com mais amorosidade. Uma outra coisa que acontece à medida que nós meditamos e conseguimos pensar antes de nos relacionar com a criança é ensinar a criança a nomear as suas emoções. Então, muitos de nós, nesse exemplo, por exemplo, de escovar os dentes, a criança não quer escovar os dentes, a gente nem procura perguntar para ela: o que você está sentindo agora? Ou então a criança chora e nós não perguntamos por que você está chorando. Nós já reagimos, colocamos de castigo, ficamos irritados, e isso por muitas vezes só traz mais problemas, certo? Então é importante nós darmos espaço e ensinarmos a criança a dizer para nós o que ela está sentindo. Será que é frustração? Será que é medo? Será que é simplesmente uma necessidade de chamar a atenção?
lembrando sempre de nunca levarmos para o lado pessoal, ok? E uma outra coisa que acontece à medida que nós meditamos é a possibilidade também de ensinarmos os nossos filhos a estarem ancorados no momento presente. Então, por meio do exemplo de uma mente bem treinada, paciente, os nossos filhos também começam a mudar. Então, não adianta nós apelarmos para os castigos, para a terapia, para a psicologia, para a escola, se nós não damos um bom exemplo. Então, pais agitados geram filhos agitados. Pais agressivos geram filhos agressivos ou filhos que têm muito medo, né? E assim por diante. Então, se eu começo a ser uma pessoa mais paciente, mais amorosa e começo a cultivar melhor uma comunicação fluida, o meu filho naturalmente ele vai sentir essa mudança. E perante essa relação entre os dois, o adulto e a criança, é possível semear um espaço de diálogo. Então, o mais importante é nós estarmos abertos ao que essa criança está sentindo e de que forma eu posso estimulá-la a compartilhar comigo o que ela sente. Porque à medida que fazemos isso, se torna mais leve para a criança falar sobre as suas emoções. Então, a meditação ela é uma ótima ferramenta nesse momento para nós aprendermos melhor a lidar com essas crianças, com os nossos filhos, certo? E vamos também enxergar esse momento que estamos em casa como uma oportunidade de ressignificar essas relações. Então nós podemos enxergar este momento não apenas como um momento ruim, que nós estamos em casa, isolados, presos, mas nós podemos enxergar, eu posso me aproximar mais dos meus filhos. Então vamos também nos dedicar a isso, a estarmos mais próximos dessas crianças, certo? E uma outra que eu comecei a falar lá no princípio que eu iria tocar é a questão da nossa criança interior. A relação que a gente tem com as nossas crianças ou com crianças que convivemos é muito um reflexo da minha própria infância. Então, se eu tive uma infância difícil, provavelmente eu vou ter mais desafios ao lidar com o meu filho. Pais amorosos, carinhosos, existe uma grande tendência de eu também ser carinhoso com meu filho. Então é importante nós fazermos essa reflexão. O que da minha infância e da relação que os meus pais tiveram comigo se manifesta aqui nessa relação com essa criança, certo? Será que eu estou sendo agressivo com essa criança porque lá atrás a minha mãe e meu pai me colocavam de castigo, me podavam? Será que é necessário repetir esses padrões? Então, quando nós falamos de parentalidade, os nossos próprios traumas, as nossas próprias bagagens, elas vêm à tona na relação com os nossos filhos, porque é natural, a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Então, se eu fui educado de uma certa forma, a tendência de repetir aqueles padrões é muito grande. E por isso que nós precisamos meditar e começar a investigar o que da minha criança interior ferida se manifesta na minha relação com meu filho ou com essa criança que convive comigo. Porque à medida que eu faço isso, talvez eu me torne menos reativo. Talvez eu tenha mais consciência da necessidade de mudar esses padrões que eu vivi na minha infância, não mais reproduzindo-os com os meus filhos, certo? E quando nós falamos de traumas de infância também, vem a ideia da reconciliação. Então, reconciliar-se com os seus pais, sabendo que eles fizeram o melhor que eles puderam naquela ocasião. Reconciliar-se com você mesmo, não mais carregando culpa pelo que aconteceu com você na infância. Reconciliar com pessoas que talvez foram difíceis para você na sua infância, porque se nós continuarmos carregando esse fardo, olha como era o meu pai, por exemplo, era ausente, então nós nos identificamos, né, com essa ideia, ou então a minha mãe era muito controladora, então nós nos identificamos com essa ideia. À medida que nós vamos meditando, é possível nós
tomarmos mais consciência de que os nossos pais fizeram o melhor e que não vai ter como mudar a nossa infância. Foi do jeito que tinha que ser. E aí é possível se reconciliar com a nossa própria criança interna, certo? Então essa era a fala que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. E agora eu abro espaço para vocês fazerem os seus comentários, as suas perguntas, o que vocês acham do que eu falei agora, como vocês se relacionam com suas crianças interiores, como percebem essa relação. A Emma diz: não preciso repetir a experiência que a minha criança sofreu e a meditação me ajuda nisso. Exatamente, não precisamos mais repetir, né? Porque se formos olhar, já repetimos por muito tempo durante essa vida. Então, a meditação é uma grande ferramenta para nós deixarmos de nos sentir vítimas, deixarmos de nos sentir culpados e abrir espaço para nos redescobrirmos. E nós mesmos podemos levar a amorosidade para essa criança interior, porque ninguém mais pode fazer isso além de nós mesmos, certo? Então, alguém tem alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Comentários, lembrando da importância desse momento de interação, para que vocês tragam também as suas experiências, compartilhando com os colegas. Eu vou dar alguns minutos para que vocês digitem. Vou responder uns 2 ou 3 comentários e depois nós faremos a nossa prática. Bom, pelo visto não temos nenhum comentário. Vou dar mais uns segundos aí, caso alguém queira se manifestar. Ok. Então nós vamos fazer a nossa tem um comentário aqui. Aê, boa! Depois que adotei a meditação, passei a ter melhor percepção da minha criança interior. Ótimo! E quanto mais nós meditamos, mais nós podemos investigar, Eliana, essa relação com a criança. Dentro da meditação que nós vamos fazer hoje, vamos explorar um pouco esse aspecto, né? E aprofundando cada vez mais essa percepção da criança interior, certo? Então, gente, nós podemos ir encontrando um lugar aí para fazermos a nossa prática. Aqueles que ainda tiverem comentários e perguntas podem deixar aí, que ao final eu irei responder todos os comentários e todas as perguntas, ok? E vamos nos sentando numa postura confortável, uma postura de altivez, de serenidade. E aos poucos, encontrando este lugar de equilíbrio, talvez sentado na cadeira ou no chão, apoiando as mãos nos joelhos ou no colo, uma em cima da outra, podendo fechar os olhos ou deixá-los entreabertos em um ponto fixo à frente. E vamos iniciar essa prática tomando uma respiração mais profunda que o normal e soltando o ar devagar pela boca. Notando as sensações do corpo aí sentado, as nádegas, coxas, panturrilhas e pés em contato com o chão. Percebendo o tronco na vertical,
a região do abdômen, as costelas, a caixa torácica, a região de trás do tronco, desde o cóccix até os ombros, sentindo a lombar, talvez empurrando o umbigo um pouco para frente, abrindo um pouco mais o peito. E percebendo os braços, as mãos, liberando a tensão dos ombros, sentindo a face, suavizando a testa, as sobrancelhas, as pálpebras, podendo trazer um leve sorriso ao rosto e percebendo o que esse sorriso faz com a minha mente e com o meu corpo. Sentindo o corpo desde o topo da cabeça até os pés. Inspirando, conscientes de que estamos inspirando, e expirando, conscientes de que estamos expirando. E aos poucos vamos entrando em contato com o ar que entra e com o ar que sai, nos ancorando no momento presente. E a cada vez que a mente fugir para o passado ou para o futuro, o nosso trabalho é simples. Apenas trazemos-la de volta para a atenção à respiração, quantas vezes forem necessárias. E devagar vamos permitindo que a respiração assuma o pano de fundo e vamos convidar a nossa tela mental a imagem de um espelho, como se sentássemos frente ao espelho, enxergando a nossa imagem hoje nesse espelho. Percebendo a sua face, o seu corpo sentado em frente a ti. E aos poucos vamos voltando no tempo, enxergando a mim mesmo na semana passada, enxergando a mim mesmo um mês atrás, enxergando a mim mesmo um ano atrás, como era a minha feição, o meu cabelo, enxergando a mim mesmo, quem sabe há 10 anos atrás, como eu era em 2010. Até chegarmos na nossa imagem na infância, convidando a esse espelho a imagem do meu eu criança. Qual era a roupa que eu gostava de usar ou que os meus pais sempre colocavam em mim? Como era a minha feição, os meus cabelos, o meu corpo? E quem sabe possamos nos sentar aqui agora, enxergando este nosso eu criança, abrindo espaço para as memórias da infância, meditando nos pensamentos
enquanto a respiração permanece em pano de fundo. Como foi a minha infância? Quais as memórias que têm maior carga emocional para mim? Momentos agradáveis, momentos desagradáveis. O que aconteceu quando eu era criança? E neste momento eu vou dar um tempo de silêncio um pouco mais longo para que cada um investigue quais são as vivências da minha infância que ainda afetam o meu presente. Hábitos, aprendizados que eu tive com minha família ou na escola, padrões de comunicação, emoções que ainda carrego. O que da minha infância ainda afeta a minha vida hoje? Abrindo espaço para que essas reflexões aconteçam, identificando o que chega e permitindo que passe. Quais aspectos da sua infância marcaram a sua vida e te acompanham até hoje? E caso eu tenha filhos, eu também posso refletir sobre de que forma essas vivências da minha infância afetam a minha relação com o meu filho ou com os meus filhos. Acolhendo os pensamentos, investigando-os e permitindo que passem, sem entrar em devaneio ou fantasiar, apenas tomando consciência do que se passa na mente à medida que investigamos a nossa infância. E aos poucos vamos tomando consciência de nossas feridas dessa criança, e aí há uma oportunidade para iniciarmos a nossa mudança, construindo novos padrões, novas atitudes, trazendo cada vez mais amabilidade para nós mesmos. E quem sabe nós possamos novamente enxergar esta criança que fomos em frente a nós, como se a olhássemos de frente, e vamos repetir para essa nossa criança interior frases de bem-aventurança. Que você esteja em paz, que você esteja tranquilo e seguro, que você esteja sadio
e que você conheça as causas da felicidade, que você possa estar envolto ou envolta pelo amor e pela vontade. Podendo agora criar as suas próprias frases para a sua própria criança, repetindo mentalmente que você e que você se aceite e se ame cada vez mais. Podendo, quem sabe, neste momento, retomarmos a atenção à respiração, sentindo o corpo sentado. Como está o corpo agora? Talvez ainda hajam resquícios de sensações das memórias que se apresentaram. Vamos apenas respirando e sentindo o ar entrando e saindo. Podendo lentamente tomar 3 respirações profundas. Então essa foi a nossa prática breve de hoje. E a ideia é que vocês aprendam esse método de investigação para que possam fazer as suas próprias investigações. Porque não necessariamente nós temos que meditar apenas observando a respiração. Nós podemos também investigar. Então eu posso começar observando o corpo, depois eu levo a minha atenção à respiração, e depois eu posso abrir espaço para os pensamentos e ir lançando perguntas acerca de algum tema que eu queira investigar, notando quais são os insights que vão surgindo, ok? Então agora eu convido vocês a comentarem aí, deixarem a sua contribuição, o que acharam dessa prática, o que perceberam, dúvidas, dificuldades. Lembrando de me seguirem aí no Instagram, @mindfulmarcos, e também de se inscreverem no nosso canal do YouTube, Momento Mindfulness, ok? Então tem um comentário aqui, a Sandrinha diz: tive uma infância muito feliz e meus filhos também, uma relação carinhosa e amorosa. Que bom, eu fico muito feliz. E à medida que nós meditamos, é possível melhorar mais ainda essa relação, né, Sandra? Então eu fico feliz que a sua relação com eles é ótima. Marilda, claro que a gente não acertou tudo criando os filhos, mas é muito reconciliador saber que fiz o melhor que pude fazer. Isso, esse é um ponto importante, Marilda. Nós também temos que reconhecer mais os nossos méritos, né? Porque por muitas vezes nós estamos sempre pensando, eu não sou um pai bom o suficiente ou uma mãe boa o suficiente. Então, à medida que nós nos reconciliamos, nós podemos também perceber isso que você falou, que estamos fazendo sempre o nosso melhor, né? Há muito tempo não entrava em contato com o eu criança. Muitos de nós temos medo, né, de fazer isso. Medo das emoções e de lidar com esse nosso passado. Então é importante nós irmos
aprofundando essa investigação para talvez chegarmos em raízes, né, de muitos padrões de comportamento que nós temos hoje. Ótima prática, que leveza de alma esse contato com a minha criança. E a ideia é sempre que nós pudermos também enviarmos bondade amorosa para o nosso eu criança. É muito importante, né? Nós não precisamos só mandar para o eu de hoje, para pessoas que amamos ou pessoas difíceis. Nós também podemos mandar para o nosso eu criança, o nosso eu jovem, certo? É uma possibilidade. Adorei encontrar minha criança, tão bonitinha. Ai, que bom. A criança é uma chave importante para lidar com as emoções. Obrigada, mãe, por tudo que você fez por nós. Isso! Então eu tive justamente a ideia de falar sobre esse tema por causa do Dia das Mães, né? Então eu gostaria de trazer essa mensagem mesmo para você que é mãe, para você que tem um filho, né? Que você aceite e reconheça o seu esforço. Então nós não precisamos ser pais perfeitos e nem nunca vamos ser. Mas se nós nos amarmos, nós nos cuidarmos e nós cultivarmos essa capacidade de estarmos no momento presente, é possível nós sermos mães e pais melhores, né? Então, muita gratidão realmente às nossas mães e aos nossos pais, né? Essa meditação ajuda a aceitarmos melhor nossa infância e permitir mudanças necessárias. Exatamente, porque o primeiro passo para a mudança, né, Bia, é reconhecer o que foi do jeito que foi e acolher também o passado, né? Então é importante nós continuarmos meditando e investigando essa nossa relação com a nossa infância. Gratidão, a minha infância foi muito feliz. Foi ótimo reviver. Obrigada. Que bom, Aricleia. Fico feliz. Não tive uma infância boa. Não gosto muito. Joana, eu também não tive uma infância boa. Eu sofri muito durante a minha infância. Eu tive problemas emocionais muito profundos. Eu sou filho de pais separados. Então, quando eu iniciei essa investigação, há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu também tinha muita dificuldade de meditar e refletir sobre o momento da minha infância, porque tiveram muitas experiências traumáticas. Então, é o que a Vânia diz aqui no comentário seguinte, né? Minha criança interior precisa de muito carinho. É importante nós fazermos esse esforço para olhar para a infância, mesmo pessoas como nós que tivemos uma infância muito difícil, porque senão nós vamos estar sempre jogando tudo para debaixo do tapete. Em algum momento isso vem à tona, né? Então é importante nós tentarmos encarar essas memórias, investigarmos, para que nós tenhamos mais leveza com a nossa infância, porque senão nós vamos estar sempre carregando esse fardo dessas memórias ruins, certo? Então no primeiro momento é difícil, mas depois se torna muito regozijante, eu posso te garantir. E é como se nós entrássemos numa lagoa muito gelada quando nós investigamos a infância. Então o ideal é entrar e colocar primeiro só o pezinho, depois sair, depois entrar um pouquinho até a linha da cintura e sair. E quem sabe em algum momento nós consigamos entrar com o corpo inteiro nessa investigação, né? Mas também vamos com calma, certo? Minha criança ferida agradece a minha criança feliz e livre. Ótimo, que bom. Então, queridos, eu gostaria mais uma vez de dedicar essa prática de hoje a todas as mães, né? Porque são pessoas que dão muito amor incondicional aos seus filhos, né? E também as mães de vocês que estão assistindo, a mãe de cada um. Que elas possam também ser tocadas por essa nossa prática, direta ou indiretamente, certo? Então eu desejo a vocês um ótimo final de semana, uma ótima noite hoje, e nós nos vemos amanhã novamente às 18h30, certo? E não se esqueçam de continuar cultivando um bom coração, ok? Nesse momento que estamos em casa. Eu agradeço a dedicação de vocês ao cultivo dessa prática e até amanhã.